Olá, pessoal! Hoje vamos de tarô e cristais. Cada arcano ele possui uma afinidade energética, vibratória, simbólica com as pedras, com as plantas, com os diversos outros símbolos. Então, essa conexão que a gente faz é muito rica, porque você faz conversar várias linhas de pensamento, várias linhas de estudo simbólico, e isso só enriquece e acrescenta. Quando a gente quer se sintonizar com a energia de um símbolo, é muito importante a gente entender essas correspondências. Se eu quero trabalhar o melhor de um símbolo em mim, eu tenho que me cercar de tudo que a ele está conectado. Então, se eu ouço uma música, se eu visto uma roupa, se eu faço uma maquiagem, são elementos muito mais importantes, às vezes, do que a gente possa imaginar. Você dramatizar, teatralizar a sua vida para dar passagem àquele arquétipo é o que a gente faz quando quer se aproximar do lado luminoso dele. Porque tudo que a gente nega não deixa de entrar na nossa vida, só que entra de uma forma conflituosa. Por isso, o ideal seria a gente receber todos os símbolos de coração aberto, e para isso é muito importante que a gente dê boas-vindas, colocando ao nosso redor tudo aquilo que faz conexão, analogia com a energia que ele representa, tudo que conversa bem com ele. Então, quando eu quero trazer o louco para a minha vida, a gente ouviu umas músicas aqui no grupo maravilhosas, eu coloquei aquelas duas músicas dos Titãs que são, assim, uma poesia do louco poderosa. Tem várias músicas. Um filme, para mim, o filme da minha vida do louco é Forrest Gump. Então, assistam com o olhar do louco, porque uma coisa, às vezes, a gente olhar, assistir, ler um livro, ver um filme, uma série, com um olhar natural, normal. Outra, você já se conectar ao olhar de um arquétipo específico. E o filme Forrest Gump, eu já assisti tantas vezes esse filme, eu gosto especialmente, eu sou uma pessoa muito netuniana e também remete ao Netuno na astrologia, e a gente assistir Forrest Gump tem uma aula de Netuno e do louco no tarô. E hoje a gente vai falar dos cristais que se afinam com o louco. Vamos entender o seguinte: dentro do reino mineral, vou tentar fazer uma explicação bem rápida aqui para fazer sentido para vocês. Existem 7 classificações do que é chamado a estrutura molecular de cada pedra. De todas as pedras que existem, só 7 arranjos atômicos são conhecidos, e as pedras possuem essas famílias moleculares, que é o arranjo que a gente só vê isso quando olha com o microscópio. Você não vê a olho nu. Então, as pedras elas possuem uma família das ortorrômbicas, outras da hexagonal, outra da tetragonal. São famílias que mostram que, em comum, elas têm um arranjo atômico específico. Isso não tem nada a ver com a cor, porque a cor é química. Isso tem a ver com o DNA da pedra. Por isso que, às vezes, você vai ver uma pedra da mesma família e, aparentemente, visualmente, na aparência, elas não têm nada em comum. Cada uma é de uma cor, cada uma tem uma densidade, mas o arranjo atômico delas é o mesmo. E são 7. Porém, dentro dos 7, tem uma categoria no reino mineral que alguns dizem, isso não é cristal. Tem até um sentido. Por quê? Porque são as formações amorfas, ou seja, é uma forma que a matéria assume sem uma previsibilidade. Elas se tornam o que vão se tornar e não tem um arranjo atômico, não tem uma construção previsível, prevista, específica para se enquadrarem. Nessas pedras, a gente vai encontrar as obsidianas, a crisocola, vamos encontrar a moldavita. São pedras, os meteoritos, de um modo geral, né? Eles chegam na Terra, é um resfriamento do magma muito rápido, então não dá esse tempo de ser construído aquele padrão. Mas a pedra que mais se afina com o louco, toda pedra amorfa tem conexão com o louco, tá? Toda, porque exatamente é o que o louco é. É o sem forma, porque a hora que ele tem uma forma, ele se torna algo. E o louco, ele precisa não ser nada
para poder ser tudo. Essa é a energia do louco. E o amor fez exatamente isso. A pedra amorfa, por isso que muita gente tem medo da obsidiana, é que a gente vai entender, não tenho medo. A natureza toda, ela conversa com a gente. A obsidiana é aquela pedra que fala da gente tirar a rigidez para enxergar o que é o real, traz à tona de uma energia vulcânica, mas a obsidiana não é embora seja amorfa, ela não é a pedra do louco. A pedra do louco de todas as amorfas é, sem dúvida nenhuma, as opalas. E a opala, gente, ela é uma pedra tão poderosa. Sou apaixonada pela opala, tenho coleção de opala de várias regiões, porque a opala, ela vai se cristalizando e depende muito dos elementos que estão ali nesse processo. Então, existe a opala australiana, que eu vou mostrando aqui para vocês, que é um escândalo de beleza, uma iridescência. Tem opala rosa, que coisa maravilhosa. Todas possuem uma certa transparência, tem a opala manteiga, tem várias opalas. Muitas vezes a gente vai ver assim, na rocha, por exemplo, essa rocha aqui, só que eu comprei como opala. Tem opala aqui sim, mas é uma pedra. A pedra não é a opala. Onde está a opala aqui? Ó, deixa eu ver se vou conseguir mostrar no vídeo. Ó, é essa parte aqui, que é onde esse silício vai escorrendo pela pedra, pela rocha, e vai se cristalizando, vai se formando. E aí possui, ele, quando você olha, tem uma luminosidade, tem aquele processo da furta-cor, tem aquela coisa meio aurora boreal, que é tão encantadora e aparentemente é um fenômeno, né, que gera um certo caos das cores, não tem uma previsibilidade, você nunca sabe como vai se portar. Essa é a energia do louco. Essa energia do encantamento que eu sugeri para vocês, espero que vocês tenham assistido o vídeo do encantamento, que é exatamente o processo de desmanchar. Toda vez que a gente trabalha com amorfo, que como todo simbolismo tem a luz e sombra, na sombra é caos, na sombra é desorientação, na sombra é aquilo que se desmancha sem ter sido criado, então é exatamente como o processo do ego. Eu não posso desmanchar um ego que ainda não foi construído. A gente só pode transcender um ego, você não desmancha o ego, você transcende, mas depois dele ter sido bem conhecido, ter sido bem trabalhado. E quando a gente transcende, na verdade, você não transcende, quando você desmancha um ego sem ele ter nascido totalmente, isso é uma esquizofrenia, é uma fragmentação. E aí a história negativa do louco, ele não tem um eixo central, ele não tem algo que o conduza, ele simplesmente é tudo, não é nada, cada hora se identifica com uma coisa, não sabe que rumo toma. É o lado negativo do louco, isso pode ser trabalhado na opala. Vocês sabem que a opala, esse nome opala vem do sânscrito. Opala quer dizer em sânscrito pedra preciosa. Na Índia antiga eles davam, e dão ainda, muita atenção ao opala. Na Índia da magia, né, a magia indiana, muita atenção ao opala, porque na magia indiana se entende que uma das grandes formas da gente conversar com os padrões do universo e trazê-los para a nossa consciência é através do uso das pedras, dos minerais da natureza. Eles entendem sempre os minerais como uma grande forma de diálogo com o micro, com o macro, que tudo é feito desses minerais, o que está em cima, o que está no subterrâneo, o que está no espaço. E quando eu me conecto com o mineral, eu me conecto com uma inteligência, um pacote de informação que o universo me traz através de cada cristal, de cada pedra que chega à minha vida. E o indiano, se você vai fazer um mapa védico, se você vai fazer qualquer leitura, ele vai te trazer como uma medicina, uma pedra para você curar aquele problema de fígado, curar uma disfunção psicológica. Ele vai te mandar usar um cristal, porque eles entendem, o mago indiano, que o cristal é essa fonte de cura da natureza. Então eu ajusto a percepção distorcida que eu estou tendo daquele padrão. Essa é a função, só de olhar um cristal, só de segurar comigo. Por isso que eles chamavam assim, opala, pedra preciosa, como se ela tivesse um encanto, um poder muito grande. Com o passar do tempo, principalmente no Ocidente, a opala ela foi sendo associada a uma negatividade, que é bem típico do que o Ocidente faz com os símbolos sagrados, quando eles têm uma proposta muito evoluída. A gente entende que ele está te desvirtuando, né, aqui no Ocidente. É uma coisa assim, porque o que te tira da mente cartesiana linear
te pôs no caminho errado. Essa é uma leitura que a gente tem da nossa cultura bem difícil. Aí a gente volta para o Oriente, volta para a cultura oriental e vai entender muito dessa sabedoria. Porque a Opala vai mostrar que para você chegar num caminho seu, real, que Jung chama do seu self, o processo de individuação, de você se tornar um indivíduo, se você não se desconstruir, não se desidentificar a cada passo daquilo que foi colocado em você, do meio que você vive, das suas tradições, da sua educação formal, se você não chegar àquele momento e resolver olhar para dentro e confrontar, isso faz sentido para mim, isso pode estar na minha bagagem, eu já devo remover, foi bom enquanto eu carreguei, mas agora não faz mais sentido essa situação ou essas pessoas estarem no meu caminho. O processo de individuação é você sair da periferia e chegar no centro, igual o símbolo do Sol na astrologia. Quando eu me desidentifico com consciência, então não é sair de uma forma negativa, que seria do louco, então agora eu vou chutar todos os baldes, eu vou ser um andarilho, nem sei para onde eu vou. Não é isso, é você optar por seguir o seu coração, a sua jornada, aquilo que faz de fato sentido para você. Mas para fazer isso, se a gente não desmancha e desconstrói o que está nos enrijecendo, o que está funcionando na gente apenas como um mero programinha que foi instalado pelos pais, pela sociedade, por tudo que a gente já viu, já ouviu, religião. Se a gente, num momento, não tiver a ousadia, a coragem de desconstruir isso, a gente fica como um disco arranhado numa daquelas camadas da cebola e nunca chega onde tem que chegar, que é no núcleo, é no centro, é no self. Por isso que a Opala é uma pedra companheira de viagem dos que optam pelo louco, o louco 22. O louco que parte para essa viagem consciente do que ele vai fazer. É uma viagem solitária, é uma viagem que implica você romper com muitas questões que antes você podia usar como muleta, implica em você desagradar muitas pessoas que esperam um comportamento X de você e você está manifestando Y. Por isso, a Opala ajuda você a se conectar com aquele momento que você fala, igual a gente fez no encantamento, desmancha aquele círculo e remove as fronteiras daquilo que te limita. E as bolhas de sabão vão te levando por um caminho aleatório, mas é o caminho do coração, é o caminho que está te conduzindo a um estado muito único e seu. Mas só segue esse caminho aquele que está conectado ao seu lado mais puro, da criança, aquela que não está sabendo no que vai dar. A certeza que o ego quer ter, a garantia de onde eu vou chegar, um tratado que me diz se você fizer isso vai dar naquilo, não existe no caminho evolutivo da consciência. E quando a gente está preso ao que nos dá garantia e certeza, você se enrijece, se engessa e passa a repetir as coisas com uma pseudo-segurança. Viramos um papagaio e aquilo dá em nada, dá o quê? Insatisfação, dá vazio na alma. É você olhar às vezes para a sua volta e falar, que mundo eu vivo? Que situação que eu alimento? Seja no seu caminho de vida e filosofias, religião, relacionamento, trabalho. A crise do louco é a crise de significado que nos empurra para um precipício. E aquele momento que você não sabe se vai ter coragem de saltar ou vai ficar. Isso é o caminho de cada um. Mas a Opala nos ajuda nesse processo de entrega, de mergulho, de desmanche, de desconstruir, de não ser nada para poder experimentar tudo. Isso é muito lindo, isso é Opala. E quando ela chega na nossa vida, ela traz muito essa frequência melhor do louco, de você se desconstruir a cada instante para poder se reconectar. Eu trago aqui um trecho do meu livro de cristais, tem baralho das pedras, nesse livro tem baralho dos corpos sutis, baralho dos cristais mestres e baralho dos mandalas. E dos corpos, porque na minha prática de cristal eu associo cada corpo energético a um sistema cristalino, está tudo resumidinho aqui no livro. E eu vou ler para vocês o que é o sistema amorfo que ele traz aqui quando sai num jogo. Quando a pessoa tira o amorfo no jogo, gente, equivale a tirar o louco no tarô. Tá? Porque o amor fala exatamente sobre isso, olha só.
Sistema amorfo corresponde a todos os corpos e sistemas e a nenhum. O paradoxo da existência, a não ação, o vazio preenchido, o início e o fim, que é exatamente o louco. Então, o louco ele vem trazer para a gente o início e o fim do baralho, você chegar como uma criança pura, inocente, percorrer todos os outros 21 estágios para chegar no 22 e ter, depois de experimentado tudo, abandonar tudo, porque essa é a história da sabedoria. Depois de você ler todos os livros, aprender todos os sistemas, ter decorado tudo, bebido de todas as fontes, você chegar no momento socrático, só sei que nada sei. Eu queimo todos os livros, mas eu mantenho em mim a essência da sabedoria que cada uma das etapas, ensinamentos e conhecimentos da vida deixou. E esse é o caminho do louco do amor. Então, aí no lado positivo diz entrega, dissolução, liberação, soltar, desapegar. Coisas do louco. Tá? Esse louco e amor, eles falam a mesma linguagem, que é a energia do Opala. E no negativo, tentativa de manter o que precisa ser liberado. Então, no negativo tem alguma coisa que já não faz mais nenhum sentido, não diz mais nada, só você está tentando segurar, e isso está te impedindo o seu caminho rumo a você mesmo. O amorfo consciente, observar, entrar no fluxo da vida sem nele interferir. Por isso que é Forrest Gump, o louco, é amorfo também. É você estar ali, sabe, assim, sendo levado. Sabe aquela pena que assistiu um filme, que começa o filme com uma pena, e essa pena é o que vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso pode ter uma interpretação negativa? Pode, mas quando a gente está na consciência, é lindo, é o caminho da sabedoria. Estar no mundo sem ser do mundo. É a frase do louco, é a frase da Opala. Afirmação: dissolvo minhas certezas e sorrio com o coração. E a cura pelo sistema amorfo e a transformação vem através do desapego. Essa é a mensagem, essa é a linda energia do louco em conexão com esses cristais tão especiais que são os cristais amorfos, especialmente para o louco, as opalas. Saudações cristalinas, arcanas e amorfas. Arrom.